Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Essa oportunidade que temos de reunir em família todos os nossos irmãos queridos, próximos de nós, esse grande laboratório de amor e de aprendizado que se traduz na família, aqui sanguínea, nós abrimos as portas para que a espiritualidade esteja conosco, nos ajudando no nosso dia a dia a compreender a nossa vida, as tarefas que nós assumimos e a aprendermos a nos amar uns aos outros. Damos as boas-vindas à nossa querida Alessandra. Uma grande satisfação de estarmos aqui reunidos e vamos pedir que ela faça uma leitura introdutória, preparando então o nosso estudo do Evangelho. Então, o livro é de Gerson Simões Monteiro, Regressou numa Esteira de Luz. O verdadeiro perdão. A vingança nos torna igual ao inimigo. O perdão nos torna superiores a ele. Essa frase é de Francis Bacon. Allan Kardec apresenta em O Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte instrução dada pelo Espírito do apóstolo Paulo, inserido no capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duro, exigente, inflexível, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça, de cada dia maior a necessidade tendes de indulgência. Dai daquele que diz, nunca perdoarei, pois nunca pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que foste o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária? Sem dúvida o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para ser indulgentes, e não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Invectiva é a insistência que você tem, né? É que essa leitura é meio, né? Meio esses verbos assim, pega a gente às vezes. Pode né? traduzir, é ótimo. Ou explicar, que é perfeito. Admitamos que, em dada circunstância, foste realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em a querela é briga, né? Grave o momento que houvera podido cair facilmente no ouvido. Quer dizer, quem garante que não foi você que fustigou aquela briga ali? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não a impedistes, sois culpados. Isso vale até para aquela fofoca, né? Principalmente hoje em dia, então, virou moda, né? Você acha que não é... Sem consequência, no fim... Não merece um perdãozinho da outra pessoa tá falando besteira? Não precisa. Não, mas fofocar não é culpa, tem culpa sim. Claro. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. É dizer, fica com a bolinha baixa que você está devendo e você vai receber se você ficar com a sua bolinha baixa. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém comentando que ele tem o que merece. A gente falou isso, né? Ah, tá, Deus está vendo, mas se Deus está vendo, tem um ódio ali passando por outro, Deus está vendo, mas você quer o mal para outra pessoa. Perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Eu te perdoo, mas não quero você do meu lado. Isso não é perdoar. Não é perdoar, é verdade. Isso entra para várias outras vertentes, como hoje em dia assim, eu aceito que ele, eu escutei,
porque ele é negro, só não quero do meu lado. Gente, Que absurdo. isso é racismo, Com certeza. Isso não é estar aceitando o próximo. Isso aí é uma vertente cumprida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. Quer dizer, ninguém vai passar por palavrinha. Querendo enganar a Deus. Querendo... Não, é homossexual, mas eu sei que só não quero que seja meu filho. Não. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Perfeito. E o perdão é a base do nosso conhecimento evangélico. É o que o nosso mestre nos trouxe como ponto principal para que possamos nós todos amar uns aos outros. Sem perdão, como podemos amar os nossos inimigos? Então, é a base que abre o relacionamento feliz, mas genuíno e verdadeiro, como foi dito ali no texto e na mensagem do apóstolo Paulo. É difícil? Certamente é, pela nossa imperfeição, porque nós ainda estamos a caminho desse melhor aproveitamento das oportunidades que temos de convívio na matéria entre nós para o nosso aperfeiçoamento. Entendendo que nós estamos todos aqui, caminhando juntos para um mesmo objetivo, que é a nossa iluminação como humanidade, fica mais fácil compreender a necessidade de mutuamente nos perdoarmos. Porque sabemos que temos muitas vidas passadas e devemos ter, ao longo dessa trajetória, cometido muitos enganos. E ainda estamos cometendo aqui, acumulando, né? Se não estamos atentos e erramos muito ainda. Por isso, a busca do conhecimento sobre a importância desse desapegar das ligações negativas passadas, perdoando da nossa parte e seguindo adiante, é o caminho da verdadeira felicidade que vai nos permitir a evolução. Então não é um perdão de palavras ou um perdão meramente para efeito público, né? Para nós apresentarmos simplesmente externamente algo que lá no fundo a gente ainda não aceitou. Mas se quisermos seguir o Evangelho, teremos que buscar na nossa libertação interior, no nosso coração, o desapego daqueles ranços antigos e buscar a compreensão, como foi dito ali, muitas vezes se não fomos nós, iniciantes do processo todo, causadores dessa dor que no fim se reverteu contra nós. Então o perdão cobre e apaga todas as dificuldades para que o amor possa realmente nos curar. E não queira ver a justiça, né? Deixa que Deus vai julgar, Deus é misericordioso com todo mundo, não vai faltar problema na sua vida, arrume outros. Perdoe. Trate de perdoar para se ver livre desse caminho tortuoso. Menos um, e cada dia menos um, de maneira a crescermos, né? Cada dia que a gente possa trabalhar com o Evangelho no nosso dia a dia. E hoje então vamos começar a nossa prece inicial para podermos fazer a leitura depois desse texto introdutório que nos estimulou ao entendimento e ao perdão. Então vamos elevar a nossa vibração pedindo a Jesus, nosso Mestre, o amparo e proteção que nos vem através dos nossos guias, dos nossos mentores, Fabiano de Cristo, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, que são mestres no perdão, mestres na doação, na caridade, no amor. Que eles, trazendo essa vibração intensa, amorosa, que coloque em movimento o melhor de nós, nos auxiliem no nosso dia a dia, para fazer o Evangelho vivo
nas nossas casas e permanecendo ao longo da semana que nós estivermos iniciando com o Evangelho. E assim pedimos permissão para fazer a leitura do texto de hoje e podemos comentar. Que assim seja, graças a Deus. O texto aberto hoje nos fala, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos: a quem muito foi dado, muito será pedido. Diz assim, item 10, porque aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se apercebeu, e não obrou, não trabalhou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-á muitos açoites, ou vai sofrer. Mas aquele que não a soube, não sabia o que deveria fazer, não tinha consciência, mas fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Olha, o castigo é proporcional à jurisprudência divina que nós estávamos conversando. Misericórdia. A misericórdia intensa do Pai. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais contas lhe serão tomadas. Nós todos somos efetivamente credores desse processo. Recebemos muito com a nossa informação espiritista, precisamos dar conta, a realizar as coisas de acordo com o que nós já sabemos. A provinha, né? É a prova, é a prova. E Jesus lhes disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: logo, também nós somos cegos, os fariseus? Respondeu-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Ou seja, quem vê a verdade e não a segue, quem conhece o bem e exercita o mal, tem um contrapeso contra si muito pesado, muito grande. Fica responsabilizado por estar capacitado pelo conhecimento a agir no bem. E se não age, fica difícil de conseguir depois se aprumar. Essas máximas, difíceis de serem traduzidas, mas encontram aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre essas, quantas pessoas existem que não leem o Evangelho? E entre as que leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isto de particular. Não é circunscrito, é aberto para conhecimento de todos. Assim todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem receber esse conhecimento, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Olha que momento nós temos a oportunidade de estar vivendo desde a terceira revelação, desde a abertura do conhecimento espírita. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outros pode dizer que não sabe nada, pode pretextar ignorância, ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. As parábolas tão difíceis, ou mesmo palavras muitas vezes já não tão de domínio, nem assim há desculpa para a prática equivocada, a prática do erro. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que o seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso,
menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo? Meu Deus, aqui ele atendeu o Sermão da Montanha todo. É tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Então nós, estudantes do Espiritismo, praticantes desse amor em movimento pelo conhecimento espírita, temos que estar atentos a essa responsabilidade. É preciso cuidar do nosso orgulho, egoísmo, apego excessivo, não fazermos pelo próximo aquilo que já sabemos que é necessário e fundamental. Não vale botar a culpa no irmãozinho. Não tem como pôr a culpa no outro, é nosso, é nosso para ser vivido. Mas eu não sabia. Também não adianta dizer isso, né? É importante ler o Evangelho e praticar, e compreender. Os médiuns, olha só a nossa responsabilidade. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas, em vez de tomarem para eles as lições que escrevem ou ouvem, ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-las às outras pessoas, incidindo assim nestas palavras de Jesus: vedes um argueiro, um cisco no olho do próximo, e não vedes a trave no vosso. Por essas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa, Jesus confirma que a responsabilidade, a culpabilidade, está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus tinham a pretensão de ser o que realmente eram, mais esclarecidos do que os outros na nação, e eram, portanto, mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo que ignorava a verdade. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diz respeito. Sintonia com a inspiração que vem pelo Evangelho. É fundamental. O que isso quis ser dito para mim? O que isso quis me dar de informação? O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Olha a nossa esperança vibrando intensamente aí. Olha como essa certeza do perdão dos nossos atos equivocados antigos, dos nossos erros, nos será conquistado por nós mesmos com o nosso trabalho na caridade. Então, amigos, irmãos, querida Alessandra, chegamos ao momento de aproveitar essas reflexões e analisar essas palavras que vamos sempre ler no Evangelho em prol, a favor do nosso conhecimento interior. Um pequeno mergulho naquilo que é nosso, que nos faz pensar se estamos caminhando para sermos efetivamente bons filhos, servos do Pai Maior. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento e depois, aproveitando a água magnetizada e fluidificada, reforçarmos as nossas energias que esse Evangelho nos trouxe. E assim, Pai de infinita bondade, amantíssimo Mestre Jesus, mais uma vez estamos ligados por vontade, pelo desejo, pela busca, pela intenção de ouvir e fazer frutificar as palavras do Evangelho, à vossa linha, ao vosso amor, à vossa frequência, que inunda, esclarece, nos sustenta com a boa vibração amorosa que vem sempre de Ti. Agradecemos muito e profundamente a presença, sim, dos vossos fiéis servos, nossos guias e mentores, Francisco, Fabiano, Bezerra, que são luminares nessa sustentação do amor que busca, através do Evangelho, colocar em prática todo esse bem. Pedimos permissão para encerrar o Evangelho
vos dando graças e juntos celebrando o nosso mantra de paz Paz e e bem, bem, paz e luz, paz, muita paz. Vamos à nossa água.